Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles, encarnados e desencarnados. Vamos entrando em sintonia com os nossos mentores espirituais, os mentores espirituais da casa, agradecendo mais essa oportunidade de estarmos aqui hoje para ouvir um pouco do Evangelho de Jesus, o qual nos revitaliza físico e espiritualmente. Agradecemos, meu Deus, por tudo aquilo que recebemos, por tudo aquilo que temos. Muito obrigado, Senhor, meu Deus. E que a nossa companheira Araci hoje seja ainda mais iluminada na mensagem do Evangelho da noite de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite. Bom vê-los todos aqui. Vou puxar mais. Isso que eu ia falar para a senhora fazer. A senhora é fina, elegante, precisa fazer isso. Olha aí. Olha aí. Mais baixo também. Tá bom. Dia 30 de julho temos o seminário aqui, aquele que a gente faz todo mês, sabe? Último sábado do mês. Então, se vocês quiserem ver, o assunto é mediunidade, tanto desde os primórdios até os dias de hoje. O cartazinho está ali, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, eu peguei o capítulo, deixa eu ver, eu anotei aqui, 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, mas o foco vai ser o jovem rico, né? Então, nesse evangelho, Kardec coloca, logo abrindo, a história do romanceiro ou do jovem rico, né? E ele diz assim, que Jesus estava falando na multidão e de repente um jovem muito rico se aproximou e disse, né? Bom mestre, o que eu posso fazer para conseguir entrar no reino dos céus? E Jesus falou para ele, por que me chamas de bom? Sabes que bom só tem um, que é Deus, nosso Pai que está no céu. Mas segues um mandamento. Aí o jovem fala, mandamento? Que mandamentos? E Jesus fala, não matar, não roubar, não fazer falso testemunho, honrar teu pai e tua mãe. Então ele fala, mas estes eu já sigo, há muito tempo. Quer dizer, muito, ele era jovem, devia seguir desde a adolescência, né? Então Jesus olha e fala, ainda te falta uma coisa, se queres ser perfeito, vende tudo que tens, dá aos pobres e você vai ganhar um tesouro no céu. Depois vem e me segue. E o jovem baixou a cabeça, muito triste, e foi embora. E aí Jesus comenta com os discípulos, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E aí ele fala aquela famosa frase, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco da agulha, que camelo, né, evidentemente era uma corda mais grossa, como esse fiozinho aqui, um camelo entrar pela agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Mas aí a gente ouve isso e fica só pensando em dinheiro, né? O cara era rico. E até os evangelistas colocaram Lucas, Mateus e Tiago, Lucas, Mateus e Marcos. Eles colocaram que o jovem tinha muitas propriedades, né? Era muito rico. Mas quando a gente vai lendo o capítulo e vendo, saindo da letra, porque a letra é morta e você tem que buscar o sentido da coisa, tem que buscar o sentido da letra, então você percebe que realmente Jesus não está falando nada de dinheiro, não tem nada a ver, até porque na sequência, vocês peguem depois o Evangelho em casa, aí Kardec pega uma outra passagem de Jesus, onde Jesus estava falando e no meio da multidão, um cara levanta a mão e fala, mestre, fala para o meu irmão dividir a herança dele comigo. E Jesus então fala assim, até anotei,
até: quem me estabeleceu para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? Cuidado com a avareza. Em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possui. Essa é a resposta do Cristo para o cara que queria que Jesus intervisse na partilha, na herança. Na sequência, Jesus vai falar de Zaqueu. E Zaqueu, como vocês sabem, né? Não vou entrar na passagem, mas ele sobe na árvore para ver Jesus, está lá quietinho, olhando, e Jesus passa, levanta, chama-o pelo nome: Zaqueu, Zaqueu, desce, porque hoje eu vou na tua casa. E Zaqueu sai, né? Neste livro aqui, gente, é esse, Primícias, ele conta todas essas histórias. É da Amélia Rodrigues, psicografia do Divaldo. Então Zaqueu vai e ele fala para a mulher, isso está nesse livro, não está no Evangelho, que Jesus, o mestre, então vamos, porque ele era rico realmente, Zaqueu também, né? Fazer tudo muito simples, porque é ele que tem que brilhar aqui dentro, e não as coisas. Não vamos ostentar riquezas, né? E faz um jantarzinho simples para Jesus. Porém, quando Jesus entra, ele vai e corre e fala: mestre, eu lhe prometo, a partir de amanhã eu vou dividir tudo que eu tenho, vou dar metade da minha herança para os pobres. E mais, se eu defraudei, se eu defraudei alguém, eu prometo devolver em quádruplo, ou seja, dar 4 vezes mais, porque ele era um cobrador de impostos, né? E Jesus, feliz, fala para ele: Zaqueu, em verdade eu te digo, hoje a salvação entrou nesta casa. Então, foi porque ele deu metade da herança? Não. Aí, seguindo o Evangelho, segundo o Espiritismo, você vai ver, Kardec também coloca na mesma sequência, né, agrupando as ideias, né? O homem, aquele que era fazendeiro, e o campo foi um ano tão bom, tão abençoado, com pouca chuva, sem granizo e coisa e tal, que deu uma colheita assim super anormal, né? E o cara estava tão eufórico que ele falou: vou desmanchar esses celeiros, vou construir celeiros maiores, porque é muito grão. E de fato ele encheu os celeiros dele, e depois que terminou, todo mundo foi embora e tal, ele senta feliz, né? Minha alma, dizendo para si mesmo, né? Nós temos grão aí por muitos anos, podemos gozar a vida, podemos, né, descansar. Mas Jesus diz que o Pai está olhando: ó insensato, hoje mesmo eu virei buscar tua alma. Para quem vai ficar tudo isso? E o que tens para mim? Veja que Kardec coloca 4 passagens, todas relacionadas com dinheiro, num assunto que não se pode servir a Deus e a Mamon, e a gente sempre pensa que é dinheiro e não é o dinheiro. Então vamos tentar entender. E quem explica isso é Amélia Rodrigues, mas tem também explicação nos livros da Ana e em outros livros também, né? Então veja, o jovem era rico, ele vai até Jesus. Jesus percebe que ele não só era rico, ele entendia, porque ele já de cara, bom mestre, é porque ele conhecia as Escrituras, porque os profetas judeus já tinham anunciado a vinda de Jesus há muito tempo. Isaías, Oséias, Jeremias, né? Todos eles, Daniel. Então Jesus, além de conhecer todo mundo, sabia que ele conhecia a Escritura, né? Então, quando ele diz que já fazia, Jesus diz: aí uma coisa ainda te falta, né? Se queres realmente ser perfeito, vende tudo. Então o jovem vai, mas não é porque ele tinha, né, receio de se desfazer. E a gente vai entender isso melhor quando a gente chega aqui nesse livro, como tem outros livros, por exemplo, Boa Nova, Humberto de Campos, ele relata muitos, o segmento dessas parábolas, entende? O que aconteceu
a Amélia faz isso. Quem era? Ela vai perguntar no astral, vai procurar para trazer as informações, mais informações. Porque os evangelistas anotaram só o principal do ocorrido, né? Então, a Amélia Rodrigues vai dizer o seguinte, né? Que aquele jovem, apesar de ser rico, ter tudo, ele era inquieto e ele sabia-se infeliz, ele se sentia infeliz. Ele buscava na vida dele corrida de alguma coisa que o gratificasse por dentro, mas não encontrava, né? Então ela diz, né? O momento para ele era de profunda significação. Ele sabia, por uma estranha intuição, que um dia ele defrontaria a realidade e agora ele a encontrava quando chegava ali diante de Jesus, né? Quando Jesus falou para ele: vende tudo quanto tens e reparte pelos pobres, terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Aquela voz penetrou como um punhal afiado e impregnava com um perfume de nardo dentro da... Começou a mexer, porque ele tinha sede de paz. Embora ele repousasse num leito de madeiras preciosas, enfim, aí ela vai descrevendo a casa dele, o jeito que ele vivia. Ou seja, imagine uma pessoa, lá os judeus, né? Eles tinham as castas, as tribos, né? Eles vivem até hoje, né? Assim, bem apegados às tradições. Então, aquele cara, além de rico materialmente, ele tinha toda uma tradição familiar, né? Então, ele tinha tudo. E ainda por cima era jovem, bonito, como hoje em dia as meninas falam, né? Um cara sarado, né? Então, porque ele era um atleta, né? Então, quer dizer, ele tinha tudo. Aí a Amélia vai falar assim, né? Ele tivesse assim banquetes, respasto, ele cuidasse do corpo com massagem de óleos e ungüentos, exatamente isso que os jovens fazem hoje, né? Mas ele se sentia infeliz, faltava água, né? As festas, os convites eram constantes para que ele pudesse sentir prazer no corpo ágil e vigoroso. Ele acalentava melhores aspirações apesar disso. Se ele disputava a posse total, ele não tinha paz dentro dele, né? Então, ele seria uma espécie de Ayrton Senna, porque ele corria de biga, né? Naquela época, né? Era o que tinha. Então, ele ia para Cesareia. Cesareia é uma cidade portuária que Herodes tinha investido muito, né? Então ele fez um porto maravilhoso, construiu um templo enorme. Ele queria competir com Roma. Então, a cada tempo, não sei se de ano em ano ou cada 2 anos, ele fazia as competições, os jogos tal qual se fazia lá em Roma. Então, aquilo, sabe, os gladiadores, competição de lança, de arco, flecha, tinha de tudo. E tinha essa corrida de biga que era a mais disputada, né? E esse jovem era uma Ayrton Senna da época. A família estava toda investindo nele, né? Querendo o troféu. Então, ele não sabia, diz a Amélia, se ele buscava nessas competições se realizar, se essa busca representava uma realização pessoal ou se não era uma fuga. E quanta gente não faz isso, né? Esportes radicais para fugir de um vazio interior, quando seria muito mais fácil pegar um evangelho, né? Mas cada um faz do seu jeito, né? Então, agora, pela primeira vez, diante de Jesus, ele se sentia arrebatado, né? Ele hesitava, mas ao mesmo tempo ele pensava: ai Senhor, eu quero ir contigo, mas não dá. Então, uma hora ele pensa assim, né? Quem seria este homem que me domina desse jeito, né? Mas, quando ele abre a boca, ele fala: Senhor, permite primeiro vencer, né? Vencer da emoção. Ele fala: competi lá em Cesareia. E aí ele explica para Jesus, né? Então, logo mais, a semana que vem, vai ter essa disputa. E eu quero trazer esse prêmio para Israel,
E olha, Senhor, eu aguardei muito essa ocasião. Exercitei-me, contratei escravos que me adestraram. Aos partos comprei por uma fortuna 2 parelhas de fogosos cavalos. Quer dizer, ele comprou o cavalo quando nasceu, no parto da égua. Ele já comprou os cavalos de caça. E os jogos estão próximos. E Jesus fala para ele: renuncia agora. Aí ele: mas quem é esse homem, meu Deus? Que poder está exercendo? Porque eu quero fugir, mas ao mesmo tempo eu quero me arrastar, né? E ele não sabia o que fazer, né? Então, esse parágrafo que eu acho assim sensacional, que foi o que me apaixonou esse livro desde 90 e pouco, porque ele é, acho que é de 96 essa edição, que ela fala assim: a horizontalidade das aflições humanas, que são as nossas. Gente, horizontalidade, rasteiro, né? Contemplava a verticalidade da sublimação do Cristo. A nossa horizontalidade, contemplando a verticalidade a verticalização do Cristo. O cotidiano nosso se deparava com o infinito. O vale, aquele vale entre as montanhas, né, fitava o abismo das alturas e se perdia na imensidão. O contraste, né? Ele se preocupando com coisas tão minúsculas e Jesus ali oferecendo um tesouro no céu. O homem e o filho do homem se defrontavam. O diálogo parecia impossível, reduzindo-se a um monólogo atormentante no campo mental do jovem diante daquele homem. E aí ele diz: Senhor, eu não receio dar o que eu possuo, dinheiro, ouro, gemas, títulos, tudo eu daria, pois sei que essas coisas se gastam, né? E Jesus interrompe: dá-me a ti próprio, e eu te oferecerei aventura sem limite. Dá-me a ti. É isso que Jesus pede a cada um de nós, né? Dá-me a ti próprio. E ele, o jovem, fala: meu Deus, que alto prêmio, mas que pesado tributo. Renunciar, vender, renunciar. Ele era muito jovem, todo mundo confiava nele. Possivelmente Israel lucraria muito com os seus lauréis, com os seus triunfos. Príncipe, ele tinha pela frente as avenidas do poder a que ele se afervorara. Um poder que, no momento, se destituía de qualquer valor diante daquele homem. Todo o poder que ele tinha, Jesus oferecia o quê? A vida futura, um tesouro no céu. Mas ele percebia que aquilo valia muito, não tinha como comparar, né? Os bens ele poderia ofertar, mas a fortuna da juventude, os tesouros vibrantes da vaidade atendida, os caprichos sustentados, as honras da família resguardada pela tradição, os corifeus agradáveis e bajuladores, oh não, seria necessário renunciar a tudo isto? Ele se interrogava. E Jesus, captando os pensamentos: sim, renuncia a ti mesmo e segue. Ele sofria aqueles minutos a soma de todo o sofrimento que ele já tinha sentido a vida inteira. E o rabi em silêncio aguardava. E ele, em perplexidade, lancinava-se, ou seja, se atormentava, né? De repente ele percebe: nossa, meus amigos estão me esperando. Eu vim aqui para acertar os últimos detalhes do campeonato. Aí ele fala, olha para Jesus e fala: não posso. Eu não posso seguir-te agora. Não posso. E quando ele começa a se afastar, ele vira para Jesus. Porque eu omiti, né? Esqueci de falar que quando ele encontrou Jesus a primeira vez, está aqui, né, no comecinho, ele sentiu que Jesus olhava para ele e ele nunca tinha sentido-se amado. Ele sentiu que aquele homem
Era como se ele estivesse me esperando, ele pensa. E ele me ama. Ele nunca tinha se sentido amar, assim, do jeito que Jesus amou. Então, agora que ele está indo embora, ele vira para Jesus e fala: perdoa-me. Se me amas, mestre, perdoa. E sai correndo. Então passou a semana, né? E chega o dia da corrida, né? Chega todo mundo lá, está tudo eletrizante, vem gente de todo lado. Tem muitos competidores de outras cidades e até de outros países e tal, né? E ele está lá. Já teve várias competições diferentes, aí chega a hora da corrida desse jovem, né? E ele vai. Então, aí a Amélia fala, né? Os cavalos todos começam a se empinar, o povo começa a ovacionar, a fanfarra toca, é aquela euforia. A mesa dos cambistas está abarrotada de dinheiro, porque as pessoas apostam, né, naqueles que eles conhecem. E aí eles disparam, porém numa curva, numa manobra menos feliz, o carro vira e o corpo tomba na arena, despedaçado pelas patas velozes e disparadas. E enquanto os escravos corriam para pegar ele, né? E ele, ela diz, né? Ele foge mentalmente daquela cena, porque as suas entranhas estão abertas, o suor e o sangue em pasta de lama, a respiração estertorada, todo aquele, né? E ele se ausenta, já está ficando, né, tonto. Então, com a vista embaçada, enquanto os escravos arrastavam ele, né, entre as névoas que lhe sombreavam os olhos, ele vê Jesus. Silenciando os gritos na concha acústica, porque aí já não ouve mais nada do vozerio, da gritaria e tal. Ele tem a impressão que ele só ouve Jesus. Segue-me, dá-me de ti mesmo, renuncia, vem. E ele só consegue, pensando, porque não tinha mais condição de falar: amigo, se me amas, perdoa. E aí, dá uma emoção, né? Toda vez que eu leio esse livro, eu penso, aí eu estou querendo assim, né? Daqui uns séculos, chegar e Jesus perdoa. Então ele fala, né? Que 2 braços veludosos e transparentes o envolveram. E finalmente, os escravos limpando o rosto, vê que ele sorriu. Ele tinha encontrado a paz. A gente só espera não ter que passar por tanta dor, né? Para encontrar a paz, encontrar Jesus. E fica mais uma vez provado, né? O quanto Deus é amor, Cristo é amor, e perdoa, e está sempre com os braços abertos para a gente, em qualquer situação. E hoje nos dizem os benfeitores, né? Já não pedem mais para a gente esse tipo de testemunho, como a Joana, né? Que foi para a fogueira, os primeiros cristãos. Hoje, o que eles só pedem para a gente, né? Renuncia às futilidades, renunciam tanto mais. Aprende a dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Não está pedindo para a gente fugir do mundo, não está pedindo para a gente não ter os bens, não é isso. Mas que a gente não se escravize a esses bens, que a gente não coloque, por isso que diz, não se pode servir a Deus e a Mamon. Que não coloque tudo isso como prioritário, né? Ele colocou. Eu preciso antes. Se ele tivesse renunciado àquilo, ele continuava com os bens dele. Zaqueu continuou com metade. Não é isso? Então, não é isso o dinheiro, gente. Porque ele poderia dar tudo e não dar o coração. E aí a gente lembra da frase, né? Onde está teu coração, está o teu tesouro. O coração dele estava na vaidade. Se fosse hoje, estaria no Facebook. Ah, mas eu preciso postar, preciso mostrar para fora, eu preciso me exibir, eu preciso. E é isso que está perdendo. Acabei de fazer um estudozinho com o Pedro Calabres, né?
que ele está criando agora uma nova sociedade, onde as pessoas se voltem mais para um grupo onde há estudo concreto sobre as coisas importantes, porque as pessoas estão perdendo horas e horas de sua vida nas coisas inúteis, no Facebook, no Instagram, sei lá como chamam, nessas coisas todas que vocês conhecem, não é? E sempre nesse desespero, os psiquiatras dizem, nunca houve tanta gente frustrada, deprimida, suicídio, porque não tem aquilo que ela cria e que é ilusão. O jovem estava nessa ilusão. O tesouro dele era a juventude badalada, era todo a glória de trazer para a família um troféu. E o que vale um troféu, gente, diante do tesouro do céu? Entende? É tudo isso que essa lição nos chama. Não sei se deu para pegar, para vocês pegarem. Mas se um dia puder, acho que no sebo deve ser bem baratinho assim. Entende? Vale a pena investir. Tanta coisa boa, tem tanta palestra boa na internet. É só saber filtrar. Tem tanta coisa, tantos livros bons, gente. Vocês não têm noção quanta coisa boa tem a literatura espírita, que é ignorada, porque as pessoas já acordam com o celular na mão, dormem com o celular na mão, precisam ouvir, tem que atender, entende? E para Deus, no mínimo, a gente devia estar com os dois pratos da balança equilibrados. Como disse Jesus, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, não foi isso? Mas a gente, né? Então fica essas reflexões para hoje, para amanhã, para depois, né? Que a gente comece a ler o Evangelho sem parar nas letras, porque muita gente, nesses 2000 anos, lendo essa passagem, imagina que loucura vender tudo, se desfazer, vai virar um bar, e com isso a pessoa se justifica perante a sua fuga do espiritual. Entende? Quando se buscar, acha a interpretação certa. Né? Se buscar, acha, porque tem muitos livros. Então, acabou o tempo, né, Jana? E a gente vai só agradecendo a Deus, ao Mestre Jesus, esse Evangelho, essa paciência, esse acolhimento que Ele tem conosco, pedindo a Jesus que nos fortaleça e nos ampare, para que a gente possa, de fato, mudar, mas não mudar os outros, mudar a nós mesmos. Só mudando a nós é que a gente consegue melhorar o mundo. Só sentindo é que a gente manda para alguém as vibrações de paz, de harmonia. Precisamos senti-las para que elas possam impregnar nossas vibrações, nossas orações. Precisamos investir no espiritual para que Ele se exteriorize de nós. Então a gente pede a Jesus, né? Fortalece-nos, Senhor, ampara-nos nessa nossa caminhada, para que a gente consiga entender, compreender e, quem sabe, um dia viver. Então a gente pede por toda a humanidade, toda a nossa família planetária, que a voz do Cristo ressoe na acústica de cada um. Vem, segue-me. Se estás afatigado, vem a mim, que eu te aliviarei. Que Jesus alivie o coração triste e